Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Talk Show Sem Nome, onde eu recebo vários amigos para falar sobre vários temas. E hoje a gente vai deixar um negócio mais sério, porque tava um kikiki, muita risada, muita brincadeira, né, nos dois primeiros. Mas agora a gente vai tomar um papo mais sério aqui, porque hoje estou recebendo meu amigo Neto, que a gente vai falar sobre política hoje. E eu chamei ele para a gente falar um pouquinho sobre o futuro da política, sobre uma perspectiva jovem. Então, Neto, apresenta aí pra gente quem tu és, o que tu fazes, para a gente poder começar a nossa conversa. Tudo bom, Eduardo? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. O papo é sério, mas eu acho que a gente precisa tornar esse papo também um pouco mais descontraído, um pouco mais dinâmico. Eu acho que isso que é legal. Isso faz com que as pessoas, principalmente nós jovens, a gente consiga se interessar mais e entender mais. Bom, me chamo Neto de Hipólito, eu sou universitário, faço curso de Geografia lá na UFPA, também sou um líder Renova BR aqui no Pará, sou daqui de Ananindeua, um ativista político, um militante político, e nós estamos aí, lutando por essas causas, principalmente aquelas que envolvem a juventude. Então, espero poder trazer aqui algumas explicações, trazer um pouco de luz aí para essa galera. Pois é, Neto, é interessante porque quando a gente pensa em juventude na política, no Brasil, o ponto de partida para mim, da minha percepção da importância do lugar político do jovem, né, começa em 2013. É quando eu entendo que eu estava com quantos anos? Eu estava no segundo ano de ensino médio, 15 anos, 14 para 15 anos, e foi quando eu entendi assim que existia, né, a possibilidade de ter uma atuação política, mesmo que você seja novo. E de 2013 para cá muita coisa aconteceu, né, assim, em relação à política nacional, muita coisa movida por jovens. Eu lembro também das ocupações que teve nas escolas e nas universidades, por causa dos cortes lá do segundo mandato da Dilma, e que também foi uma coisa puxada pelos jovens. E de lá para cá, eu queria ver assim, queria saber de ti qual é a tua avaliação sobre esse boom de jovens, né, comandando, organizando política dentro e fora das redes sociais, e o que tu acha dos caminhos, né, para onde essa onda jovem tem nos levado desde 2013 até hoje? Cara, eu fico muito feliz que tu fez esse apanhado geral desde 2013, falou das ocupações, porque foi exatamente aí que começou também a minha militância política. Eu sempre gostei de política, sempre me interessei, mas, de fato, lá em 2013, com os protestos, com toda aquela situação, eu estava no auge dos meus 18 anos, cursando o primeiro ano do curso de Direito, então ali tu fica, tipo, sendo bombardeado de informações, e eu fui ser ativo dentro disso, fui para os protestos, fui enfim, para as manifestações. E o que eu enxerguei ali, Eduardo, foi a força das redes sociais. Eu acho que, assim, antigamente a gente via uma militância muito institucionalizada, ou era a OJS, ou eram os movimentos sindicais, ou eram esses movimentos civis organizados. Acho que pela primeira vez em 2013 a gente viu de fato uma organização que foi feita pelas redes sociais, da população em geral. Um jovem, por exemplo, como eu, que não tinha histórico de militância algum com movimento civil organizado, mas estava lá protestando, me interessando pela política. Eu acho que as redes sociais trouxeram esse acesso à informação, essa voz, eu acho que aí sim foi o pontapé inicial. Aí já lá, acho que foi em 2016, não foram as ocupações. Eu fui também muito ativo lá nas ocupações, principalmente dentro da UFPA. Foi ali que criou meu primeiro grupo civil organizado, que foi o UFPA Livre, que tu lembra, a época, acho que foi quando a gente se conheceu, não foi? Sim. Que a gente estava lá lutando, enfim, contra as ocupações, mas querendo uma ocupação mais democrática, enfim. E ali que eu vi realmente que a importância da participação do jovem na política. Eu acho que na universidade isso é ainda mais importante, cara. Porque é dentro do movimento estudantil, é dentro da universidade, onde acontecem os maiores debates sobre temas universais, sobre temas... Se a gente vê para a política, hoje eu lido muito com a política, com a realpolitik, né, cara? Que é aquela política do dia a dia, aquela política eleitoral, a política... Então, assim, o debate se resume muito, às vezes, ao problema do bairro, ao problema da cidade, ao problema da rua, tá entendendo? Do Estado. Na universidade, não. A gente debate, de fato, a educação, a gente debate, de fato, a economia, a gente debate sobre o racismo, sobre todos esses temas universais, assim, a gente consegue debater e criar opiniões. Então, eu acho que a gente percebe a importância disso a partir daí, sabe, Eduardo? Então, eu acho que é importante falar disso. Eu acho que
a internet tem sido uma precursora nessa questão da participação do jovem na política. Eu vejo cada vez mais as pessoas tendo acesso à informação. Às vezes o cara acha, eu não gosto de política, eu não me identifico com a política. Mas todas as esferas da nossa vida praticamente passam pela política. Eu acho que as pessoas estão começando a acordar, a perceber isso e se interessar pela política. E assim, tu citaste essa questão aí da política dentro e fora, né, da internet. O que tu acha que hoje em dia é a maior dificuldade, o maior empecilho de você levar o engajamento online? Que o engajamento online ele não oferece resistência física, ele não oferece tumulto do ponto de vista de aglomeração e tudo mais, e enfim, várias outras questões, né? E o que tu acha que é a principal dificuldade de conseguir organizar a massa que é ativa na internet hoje em dia para fazer política na vida real, no corpo a corpo? Porque eu percebo que existe, ao mesmo tempo que existe uma força que a internet traz, há também um esvaziamento, né, de atitudes, assim, muitas ideias, é aquele debate entre ser criativo e imaginativo, né? O criativo cria, parece que na internet todo mundo é muito imaginativo, mas que não está de fato presente ali fisicamente fazendo política. Por que tu achas que isso acontece e como sair desse impasse? Cara, eu acho que assim, ao mesmo tempo, como tem muita gente interessada pela política, é muito mais fácil tu pegar o teu celular e tuitar alguma coisa e questionar do que tu ir pro sol quente ou pro debaixo de chuva protestar ou tu perder, sei lá, tu deixar de estar no lazer com a tua família, porque a política ela é muito abdicação. Eu tinha aquele discurso de que quem faz política não trabalha. Política. Tem muitos que não trabalham, mas acho que quando tu és um militante político, tu tem muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo. Então, as pessoas se interessam pela política, mas acho que na internet, mas acho que para a grande maioria delas a política não é uma prioridade, tá entendendo? Então, por exemplo, o Pedrinho não vai deixar de sair para jogar bola com os amigos dele para ir para um protesto, ou para ir para uma reunião, para um debate, tá entendendo? Eu acho que essa é a principal dificuldade. As pessoas se interessam sim pela política, mas elas ainda não percebem que só a militância virtual ela não faz toda a diferença, ela não é possível fazer toda a transformação que a gente precisa só através das redes sociais. Claro que as redes sociais têm uma força tremenda. Eu sou um usuário assíduo dela, principalmente para fazer política. Mas é muito difícil você conscientizar uma pessoa tipo, que ela tem que estar, nem que seja uma hora no final de semana dela para ir numa reunião, para ir num debate, para ir num protesto, sabe? A política ela não é prioridade na vida da maioria das pessoas. E acho que por isso que a universidade, no mundo ideal, todo mundo estudaria, né, numa universidade, teria essa oportunidade, porque Sim. a universidade, ela não trata a política dessa maneira, né, como algo que talvez aconteça em algum dia da semana. É tudo muito corriqueiro, tá no dia a dia nosso, né, especialmente Sim. pra gente na federal. Respira a política o tempo todo dentro da UFPA, todas as decisões da eleição para reitor, de DCE, de centro acadêmico, protesto, isso e aquilo, os temas são debatidos lá. Eu acho que isso é bacana, cara, de falar, porque assim, eu tenho andado muito pelas periferias, principalmente de Ananindeua. Quando eu digo periferia, é periferia mesmo, sabe? É lá dentro do Aurá, lá dentro do Águas Lindas, assim. E eu tenho conhecido muitos jovens, cara, que têm um potencial enorme, mas que não têm a oportunidade de entrar numa universidade, principalmente numa universidade pública. E eu sinto que se eles respirassem esse ambiente, que é o ambiente da UFPA, o ambiente das universidades ali, é um ambiente que te... Como é que eu posso te dizer, Eduardo? Ele te abraça, assim, né? Tu te sente parte daquilo. Tipo, não tem como... O cara que tem essa veia política dentro de uma universidade pública, ele não consegue ficar de fora. Então, é muito difícil isso, cara. Tipo, tu tentar também levar um pouco desse espírito para essas pessoas, sabe? Um pouco desse engajamento para elas. Tu falaste dessa questão de estar nas periferias, né? Ananindeua, para quem não é daqui do Pará e está assistindo esse vídeo, é a nossa segunda cidade aqui no estado. Não é a contracidade, né? Porque fica na região metropolitana, é meio vizinha de Belém. E assim, Ananindeua é um município que parece que todos os recordes negativos possíveis, enquanto índices e pesquisas de saneamento à saúde, violência, parece que a Ananindeua sempre está aparecendo ali, e não é de ontem, não é dessa gestão, nem da gestão passada, né? Como é que tu absorve isso enquanto corpo político, enquanto cidadão, e como é que tu percebe a absorção dessas pautas nas tuas andanças aí pela periferia de Ananindeua? Eu imagino que não deve ser fácil, né, para tua cabeça também. Cara, é muito difícil tu não somatizar tudo isso, sabe, Eduardo? Tipo assim, o que me levou para a política foi, de fato, essa indignação com tudo isso.
Para quem não sabe, Ananindeua é a pior cidade do Brasil em saneamento básico, a quarta mais violenta do país, a que mais mata jovens negros de 15 a 29 anos no país é Ananindeua. Ontem eu fiquei sabendo de um dado também, que Ananindeua é a terceira cidade que mais mata transexuais aqui. Ananindeua é a terceira cidade do Brasil, então tipo, é um dado muito preocupante. Ananindeua é uma cidade que basicamente tem um coronelismo político, a gente vive de um assistencialismo barato, uma política do asfalto, que faz com que as pessoas careçam de saúde, educação, do básico, do básico. Então, assim, cara, é muito difícil não somatizar tudo isso, mas eu sou movido por essa indignação, por perceber que, de fato, não dá para a gente continuar desse jeito. É o que, ao mesmo tempo que isso é muito difícil para mim, eu uso isso como combustível. Porque eu sei que é possível, cara. Eu sei que é possível fazer diferente, eu sei que é possível, porque basta a vontade política de fazer. O caminho a gente sabe, basta a vontade política de fazer. E pelas andanças, Eduardo, o que eu percebo é que, ao mesmo tempo que tem muita gente insatisfeita com tudo isso, que tem muita gente que é revoltada com tudo isso, que não quer saber. E aí que mora o problema. E aí elas acabam não querendo saber de política, sabe? Eu não quero saber de... político é tudo ladrão. Eu não quero... Como é que eu posso dizer? Eu não vou votar em ninguém, como se isso resolvesse o problema. Só que, pelo contrário, isso só agrava ainda mais o problema. Mas a gente tem tido uma recepção muito boa, uma aceitação muito boa, uma rejeição assim quase que nula por essa questão da gente mostrar para as pessoas que, de fato, é possível a gente fazer diferente, por conhecer a realidade do município, porque é muito difícil, Eduardo, por exemplo, a gente fala aqui de redes sociais, bora lá. Outro dia, eu estava lá no Aurá, aí eu conheci um rapaz que o nome dele era Guilherme. Guilherme, cara, ele desmonta um celular, rapidinho monta, ajeita o que tem para ajeitar. Cara, super inteligente, nunca fez um curso de nada, cara, nada. Aí eu falei assim, Guilherme, eu quero te ajudar, cara. Eu vou ver se eu consigo te fazer um curso de esses consertos de celular e tal e tudo mais. Porque um cara muito bom, desmonta notebook e tal. Aí eu falei, me manda o teu número de WhatsApp aí. Aí ele falou, eu não tenho celular. Aí eu falei, tá, mas tu tem Facebook, tu tem Instagram? Ele, não tenho rede social. Ou seja, o cara, ele sabe fazer tudo com o aparelho, desmontar, consertar, fazer isso, mas ele não tem um celular, ele não tem um acesso à rede social. Ele não tem dinheiro para colocar crédito no celular. Então, a gente ainda não consegue chegar a muitas pessoas pelas redes sociais. E essas pessoas acabam achando que não tem opção, acabam achando que não tem, que não votar resolve, ficam revoltadas com a política, essa negação da política, tá entendendo? Que é culpa dos políticos, eu entendo isso, mas que quanto mais as pessoas de bem se afastam, mais aqueles maus que estão interessados em usar da política em interesses pessoais continuam lá. Então esse é um dos principais desafios, sabe, Eduardo? Chegar nessas pessoas que infelizmente não têm acesso à internet, não têm um celular. Eu vejo assim que a gente fica muito perdido na nossa própria bolha, né? Porque Muito. 100 milhões de pessoas têm acesso à banda larga aqui no Brasil, internet de qualidade e com altos e baixos a gente sabe, né? Mas a gente tem essa visão muito de classe média de que tudo está acontecendo na internet, que a gente sabe de tudo porque a gente está conectado, mas num país com 208 milhões de habitantes significa que a outra metade não está tendo acesso e a pandemia meio que botou o dedo na ferida, né? Por causa das videoaulas. Eu fico imaginando, Neto, se a gente vai ter um crescimento a partir dessa gestão, né, a partir dos desmandos e tropeços da gestão Bolsonaro, um crescimento dessa participação do jovem na política, porque a classe entre 16 a 25 anos foi a que mais rejeitou, né, ele nas urnas, e eu fico imaginando se isso vai dar um gás também para ter mais gente se candidatando, ou então não necessariamente se candidatando, mas participando de campanhas e tudo mais. Qual é o teu prognóstico em relação a isso, considerando esses 2 anos de governo até agora? Cara, é engraçado. Realmente a gente vive muito na nossa bolha, né? Quando a gente quebra essa parede e vai para o mundo real, de fato, assim, que a gente sai do nosso ciclo de amizades, onde, enfim, a gente sabe como é que funciona. É interessante, mas o prognóstico é positivo, Eduardo, porque, assim, eu tenho tido muito jovem querendo abraçar a nossa causa, que se sente representado. E não é jovem de classe média, não. É o jovem mesmo da periferia, é o jovem, por exemplo, o menino que construiu uma biblioteca comunitária lá no Curuçambá, e que tem um grupo de jovens que ele faz um trabalho, e esse cara ele não se sente representado por ninguém,
ele vê que tem uma opção, ele quer participar da política, mas ele não sabe como. Eu acho que nós, jovens, que temos esse acesso, que temos, como é que eu posso dizer, esse engajamento político, cabe muito a nós também esse papel de educador, sabe? De mostrar um caminho. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, sabe? Eu acho que tu não tem que guardar para ti. Então, eu tenho procurado fazer muito esse papel também. E essa rejeição do Bolsonaro, de fato, cara, acho que 89% dos jovens que eu converso são uma rejeição tremenda ao atual governo. Já 90% das pessoas mais velhas que eu converso são, enfim, bolsonaristas e querem intervenção militar. Enfim, aquele papo louco que todo mundo já conhece. Mas o jovem, ele quer participar, sim, da política, cara. Eu tenho visto esse ano muita candidatura jovem, sabe? Eu tenho sido procurado por muitos jovens. Isso é uma coisa que eu não entende como prepotência, tá, cara? Mas é porque eu fico orgulhoso disso. Eu, quando resolvi entrar para a política, eu falei, eu não quero ser só político, eu queria me tornar uma espécie de referência para aqueles que querem fazer isso também. E eu tenho sido procurado por muito jovem do interior que é candidato lá e que vem me procurar pedindo ajuda, pedindo conselho, que quer fazer, como fazer. E, pô, cara, eu fico muito feliz em ajudar. Eu acho que a gente precisa da participação desses jovens, sabe? A gente precisa disseminar as ideias por todo o estado, por todo o país, por todas as cidades, porque o jovem, eu acredito sim que o jovem é um motor de transformação da sociedade, mas a gente tem que ter a consciência de que não é fácil e que o nosso papel, não só como agente político, é também de educador, sabe, Eduardo? E a gente tem que ter muita paciência com isso, cara, porque não é fácil. Assim, não sei se responde a tua pergunta. Mas... Respondeu, claro. Deixa eu te falar, tu estavas falando sobre essa questão de te procurarem, né, de ver a tua atuação nas redes sociais e te procurarem para saber por onde vai e tal. Eu lembrei de uma pesquisa que saiu, eu não lembro se antes ou depois da eleição, mas foi em 2018, dizendo que 29% dos eleitores, não dos eleitores, mas dos jovens, né, entre 16 e 25 anos, gostariam de disputar um cargo eletivo, um número alto, né? Porque se comparar na faixa dos 40, 50 anos, só 15% disse que disputaria um cargo eletivo. Mas, ao mesmo tempo, 5% só desses jovens responderam que estavam filiados a um partido político, dessa turma aí que gostaria de disputar a eleição. Parece que falta, de fato, um beabá, né? Porque a gente não é ensinado isso em nenhum lugar, né? Na escola, nem na universidade. Parece que falta um beabá de como entrar, de fato, na política, de como ocupar esses espaços, né? Como é que tem sido a tua aprendizagem em relação a isso, né? Qual foi o meio pelo qual tu foi te educando em relação ao tema? E como é que tu gostaria que isso se espalhasse? Tu falou isso aí de ser um multiplicador, né? De ser educador. Como é que tu acha que seria a solução para ajudar nesse sentido? Cara, eu acho que a educação política ela é fundamental, né, Eduardo? Eu nunca tinha sido filiado a nenhum partido político até precisar de um partido para concorrer a essas eleições. E para mim, eu acho que foi a decisão mais difícil dessa caminhada foi a escolha de um partido. Porque a gente tem Olha que são muitas opções, hein? muitas opções, E ao mas mesmo tempo parecem tão poucas. ao mesmo tempo parecem todos iguais e ao mesmo tempo tu não te sente representado por nenhum deles. Eu acho que o mercado partidário brasileiro ele virou meio que um balcão de negócios, né, cara? A gente foi por isso o descrédito dos partidos políticos, onde, se eu não me engano, teve uma pesquisa onde mais de 70% da população não confia nos partidos políticos, entendeu? Então, tu vê aí um total descrédito. Eu sou a favor de candidaturas independentes, mas a conjuntura política brasileira não permite as candidaturas independentes, então a gente precisa de um partido político. Mas eu acho que, primeiro de tudo, tu precisa te identificar e acreditar naquele partido que tu vai te filiar. Eu, para escolher o meu partido, hoje eu sou filiado ao Cidadania 23, o que mais pesou para mim, cara, foi a questão da independência, sabe? O Cidadania é um partido que garante independência a quem tem um mandato, ou seja, não precisa seguir uma orientação partidária. Tu pode decidir qual decisão tu vai tomar a partir daquilo que tu entende ser melhor. O partido não vai te obrigar a votar, como a gente viu com o PDT, com a Tabata Amaral, o PSB, com o Felipe Rigoni, que votaram a favor da reforma da Previdência e sofreram represálias dentro do partido. Isso não existe dentro do Cidadania. Mas qual é o caminho? O caminho não tem outro caminho. É a educação política. A gente precisa trazer o debate político para dentro das escolas, a gente precisa democratizar o debate político, mostrar, ensinar como é que funciona. Eu estava com um projeto agora,
que eu não consegui colocar em prática por causa da pandemia, que era o projeto Câmara na Escola. Eu estava fechando parcerias com escolas públicas aqui de Ananindeua, e até particulares também, para a gente levar alunos novos, 12, 13 anos, ali, 8º, 9º ano, para dentro da Câmara de Vereadores, para a gente explicar o que faz um vereador, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder judiciário, sabe? Acho que a gente precisa democratizar esse debate político. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Porque eu vou te conversar uma coisa, Eduardo. Acho que nunca contei isso para ninguém. Eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. E aí eu fui ter... Minha primeira disciplina lá era Teoria Geral do Estado, né? E aí eu não sabia qual era a diferença, com 17 anos, do legislativo, do executivo e do judiciário, sabe? E para tu ver, eu estudei em escolas boas, mas, sabe, eu sabia fazer o seno, cosseno, a tangente, mas eu não sabia qual era a diferença, tá entendendo? A gente É muito precisa democratizar. sintomático, né? Muito Muito, sintomático da cara, nossa falta muito. de educação política. Muito. Educação política, educação financeira, eu acho que são disciplinas que precisam, sim, ter mais acesso, ter mais incentivo. A gente precisa trazer esse debate porque são acho que, de fato, o seno, o cosseno e a tangente eu nunca mais usei desde que eu saí do ensino médio. Mas a educação política é presente no dia a dia das pessoas, sabe? É. Eu vejo também que existe. É porque, assim, até que ponto é interessante, né, para os donos do poder e para a elite política do país criar essa massa, né, de pessoas pensantes e que entendem o que é cada poder e o que é cada Sim, função. Isso também entra na balança, né? sim, com certeza. Não é interessante para eles criarem uma sociedade pensante, né, cara? A gente tem uma sociedade pensante, a gente tem cidadãos que questionam. Quando a gente tem cidadãos que questionam, a gente incomoda eles e é complicado. Não é É, interessante. 2020, assim, foi um ano que eu vi, assim, que a minha impressão é que a política ficou. Tipo, a gente está em julho, já era para estar efervescendo, né? A questão das Sim. candidaturas e das campanhas e definição de quem, mas a pandemia meio que ofuscou tudo isso. Como é que tu Sim. enxerga o cenário político para esse ano, né? Que vamos ter as eleições municipais, que inclusive tu vais ser candidato, e como é que tu avalias o impacto da pandemia sobre as nossas prioridades, sabe? Muita coisa que estava escondida foi revelada, né? Muitas mazelas, muitas desigualdades. Como é que tu enxerga a influência do coronavírus sobre as prioridades dos eleitores para essas eleições? Cara, eu acho que o grande debate das eleições esse ano vai ser a questão da saúde, sabe? Não tem como fugir disso. Essa pandemia que a gente passou, ela evidenciou o quanto que o nosso sistema ele é frágil, colapsado. Aqui no meu município, que é o único do Pará com mais de 200 mil habitantes, que não tem um hospital público municipal de média e alta complexidade, isso ficou ainda mais escancarado, porque todo mundo tinha que correr para Belém para poder ser atendido e não tinha como, o sistema já estava em colapso. É assim, Eduardo, essa é uma coisa que eu tenho refletido muito. Uma época, se me perguntasse ano passado, Neto, como é que tu te imaginas em julho de 2020? Cara, uma hora dessa era para eu estar na rua, visitando as pessoas, fazendo reunião, chegando em casa às 11 horas, acordando no outro dia às 6 horas da manhã, fazendo tudo isso de novo. E é bem diferente. A gente perdeu pessoas queridas, a gente tem pessoas que perderam o emprego, e assim, eu não tenho como, Eduardo, eu não me sinto confortável, por exemplo, de chegar para uma família que não tem o que comer, que, sabe, que perdeu o matriarca lá da família, e chegar com ela para falar de política, por mais que eu saiba que a política ela tem responsabilidade por cuidar dessas pessoas, sabe? Por tentar, só através da política a gente consegue uma saúde pública de qualidade, só através da política a gente consegue programas sociais para que possam dar algum amparo para essas famílias. Então, assim, mas é muito difícil. As pessoas, a rejeição à política aumentou ainda mais, porque a gente viu, em muitos casos, uma omissão absurda de deputados, governadores, prefeitos, vereadores, está entendendo? Porque todo mundo estava com medo e os caras resolveram se isolar. Então, assim, não é prioridade na vida de ninguém a política nesse momento. Acho que as eleições desse ano elas vão ser muito diferentes.
a gente não vai ver mais aquelas aglomerações. Eu já fiquei sabendo hoje que a convenção do meu partido vai ser online, por exemplo. E a convenção do partido era um negócio super esperado, que era, sabe, lotado de gente, anuncia teu nome no microfone, tu vai lá e faz o discurso e tudo mais. Não vai ter. Vai ser umas eleições, vão ser umas eleições também, que eu acredito que vão ser decididas muito nas redes sociais. Quem usa as redes sociais, eu acho que já vai estar à frente aí da maioria dos candidatos. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o debate político esse ano ele tem que ser pautado por campanhas propositivas, principalmente naquilo que diz respeito à saúde, naquilo que diz respeito a eleições municipais, por exemplo. O que o vereador pode fazer em relação a isso? O vereador é um ordenador de despesa, ele pode ordenar a despesa da lei orçamentária destinada mais para a saúde e tudo mais, entendeu? Eu acho que só que é muito difícil. Tipo, eu falei isso aqui agora, se eu for falar isso lá nas comunidades, as pessoas não vão, sabe? É muito difícil, cara. Vai ser uma campanha diferente, é um desafio muito grande. Tu me perguntar, Neto, era assim que tu imaginava a tua primeira campanha da tua vida? Não, não era. Mas eu acho que como a gente faz isso por uma causa nobre, a gente precisa se adaptar, se adequar e dar o nosso melhor. A cabeça das pessoas está em outro lugar agora, né? A cabeça das pessoas está digerindo esse momento que não teve transição nenhuma e que todo mundo continuou trabalhando, e quem não continuou trabalhando ficou sem trabalho e ficou com dificuldades em casa. E ao mesmo tempo que a gente sabe que o mundo não para, porque é isso, né? A gente entende também que as prioridades, né? Não estão mais relacionadas a qual partido vai fazer isso, quem vai organizar essa aliança. As pessoas estão preocupadas mesmo com coisas mais básicas, que já deveriam ser problemas resolvidos, né, pela nossa democracia e que ainda não foram, né, e a saúde com certeza é um deles. Desde que a pandemia começou, eu meio que dei uma parada nos jornais. Assim, eu vejo uma vez na semana. Eu não gosto, nunca fui muito de jornal de TV, sempre gostei mais de ler. Então, eu estou sempre lendo a Folha, o Nexo e tal. Mas a TV mesmo eu parei de ver. E especialmente quando falam de política. Porque, olha só, tu me conheces, tu sabes que eu adoro política. E eu parei, porque parece que eu me sinto desesperançoso, de verdade. E eu sei que quando chegar na eleição eu vou adorar estar no Oba-Oba, no Kikiki, campanha, falando na rede e tal, no corpo a corpo, do jeito que der. Mas é difícil também ao mesmo tempo, porque o ambiente político no Brasil ele é cansativo, ele ele te desgasta muito, mesmo se não estiver participando ativamente. Como é que tu consegue te manter com gás? Me conta aí, que eu quero saber também. Como tu consegue te manter ativo? Como é que tu consegue te manter são para lidar com a política? Porque tu lida com a política de uma forma diferente, né, da gente. Tu lidas ativamente com cobrança, com denúncia nas redes sociais e também organizando, né, pautas e debates. Então, como é que tu fazes? Me conta. Como é que tu fazes para ficar no estado são? Cara, Eduardo, acho que eu não fico tão são assim, cara. Não, mas é sério. É muito difícil, cara. Lidar com a política institucional é muito difícil. Eu, como eu te falei, eu vim do movimento estudantil, eu vim da militância política e é tudo muito legal, é tudo muito, sabe, inspirador. Cara, mas tu lidar com os absurdos que a gente vê na política, os desmandos que a gente vê na política, tu enxergar na tua cara as quadrilhas formadas, tá entendendo? É desesperador, cara. E tu vê cara enriquecendo absurdamente enquanto o outro passa fome, e aí tu vai lá, denuncia, e aí vem os outros 25 que acobertam esse cara, criar fake news a teu respeito, e te difamar, e te, sabe? Cara, é muito difícil, mas eu tomei a política para mim, Eduardo. Eu tomei como uma missão, sabe? Eu tomei como a minha missão de vida mesmo, assim. Então eu respiro isso 24 horas por dia. Não tenho neto que tá aqui. Tu me conhece, pô. Tu sabe que não existe dois netos. Existe o neto que tá aqui contigo e existe esse neto, entendeu? Então eu penso, respiro política 24 horas por dia. E ao mesmo tempo que é isso que me deixa desesperado, ver essas denúncias, mano, se tu vê o tanto de coisa que chega no meu WhatsApp de todos os dias, de irregularidade, sabe, de absurdos, de desvio, disso, daquilo. A gente vai lá, cobra, denuncia, aí depois na sessão da Câmara os vereadores estão lá metendo pau em cima de mim,
falando que eu estou falando fake news, sendo que não, que eu estou aqui com as notas fiscais, eu estou aqui com a nota de empenho, tá, sabe? É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, mostrar que eu estou incomodando, mostrar que eu estou no caminho certo, isso me dá um gás, sabe, Eduardo? Tem que gostar. Não tem como. Você fala assim, a política é um hobby. Não, cara. Se a política para ti é um hobby, vai jogar bola, vai, sabe? Porque é muito sério, cara. Muito, muito. Tá lidando com a vida das pessoas, com a esperança das pessoas, com o sonho das pessoas. Isso é uma responsabilidade muito grande. Quando alguém chega para mim e fala, Neto, eu confio em ti, olha, eu tô junto contigo, eu tô depositando a minha esperança em ti. Mano, tu tem noção da responsabilidade que é isso? Assim, tipo, sabe? Então eu não me permito desanimar, eu não me permito, sabe? Eu me desespero, sim, eu choro às vezes, eu fico assim, nossa, tô de mãos atadas aqui. Minha mãe perde o sono também porque ela fica preocupada, porque a gente sabe como é que se resolvem muitas vezes as coisas na política, principalmente aqui na Ananindeua, mas eu uso isso tudo como combustível, cara. Eu uso tudo isso como combustível para não desistir. Eu acho que eu não cheguei até aqui agora para jogar toalha e eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque, enfim, é difícil falar como é que eu me mantenho, porque é uma oscilação de sentimentos, Eduardo, que... E é um dia após o outro também, né? Cara, um dia de cada vez. Tem dias Senão... que são bons, tem dias que não são tão bons assim, sabe? Tem dias que eu me desespero e falo, meu Deus, eu não vou ganhar, não quero, eu não fiz nada hoje, improdutivo. Já tem dias que eu tô confiante, que eu tô, sabe? E é isso, cara, viver um dia de cada vez. Legal. E assim, pra gente já estar encerrando aqui o nosso programa, nosso papo, mas o que tu acha que tem que ser a primeira coisa que os políticos têm que pensar e têm que realizar quando lembrarem, né, de que a vida do jovem brasileiro precisa melhorar? O que tu acha que tem que ser a prioridade? Tu és um cara novo, assim, igual eu, tu frequenta ambientes com pessoas novas, tu fazes políticas em comunidades com jovens. O que tu acha que tem que ser o ponto de partida para melhorar a vida dos jovens brasileiros e que já passou da hora, assim, que os políticos precisam agir em relação a isso? Cara, não tem como a gente falar do jovem, eu acho que são vários pontos. Eu acho que não tem como a gente falar do jovem sem falar da educação. Acho que o principal meio de transformação da vida de um jovem é a educação. Mas a gente também precisa que os políticos pensem em políticas públicas sérias voltadas para a juventude. Seja no esporte, seja na cultura, seja no lazer. A gente precisa de políticas públicas sérias pensadas para a juventude. A gente precisa tentar trazer esse jovem que está na rua, que está na periferia, que está ali na criminalidade, mostrar para ele que tem sim uma saída, cara. Ele tem um outro caminho a seguir, que tem alguém que olhe por ele. Porque a gente vê aí na maioria dos municípios, das cidades brasileiras, a gente tem secretarias de juventude, mas que não trabalham para a juventude. Então a gente precisa pensar essas políticas públicas de forma séria e colocar elas em prática, sabe? Eu acho que não tem como a gente falar de juventude sem falar de educação, sem falar de políticas públicas nessas 3 áreas que eu te falei. Esporte, cultura, lazer, eu acho que a gente precisa focar nisso, tentar trazer esses jovens, tentar, sabe? Eu acho que passa por aí, cara. Legal. Estou muito feliz que a gente bateu esse papo. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu poderia ficar aqui 3 horas, porque é um assunto que eu gosto muito, especialmente falando contigo. A gente já fala, sempre falou muito disso, né? A diferença é que agora a gente está gravando. Com certeza. A gente se encontra por aí para bater esse papo, tomando uma cervejinha gelada de 3 horas Ah, aí. meu sonho, meu sonho. Então é Nesse isso, pós-pandemia. aproveita. O quê? No pós-pandemia, Nesse... né? É isso. Sentido que vai demorar ainda um pouco, viu? Por enquanto vai ser só na Também, bicho. internet. Meu desejo A gente... é... Pode falar. Não, pode falar. Eu estava lembrando daquela frase do Caetano Veloso, que é o império da lei há de imperar no Pará, e há de imperar em Ananindeua também. Eu espero que essas eleições de 2020 sejam uma nova página para as cidades brasileiras, e que no futuro se reflita numa nova página também para os estados e para o governo federal em 2022, porque a gente está precisando muito. Aproveita e fala as Sim. suas redes sociais também, para quem quiser pedir uma dica ou te acompanhar, ir lá. Legal. Cara, primeiro de tudo, eu quero te agradecer pelo convite.
bate-papo aqui super legal, que é um amigo, um querido, sabes que é um prazer enorme para mim sempre falar contigo, Eduardo. Então, brigadão mesmo, ainda mais de um tema que eu gosto tanto. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Dipólito Neto com 2 P's, ou no Facebook, Neto Dipólito. Só adicionar, seguir, a gente está sempre por lá, sempre aberto ao diálogo, a conversar, ajudar no que for possível. Legal. Obrigado. Esse foi o Talk Show Sem Nome, no seu 3º episódio de mais um projeto que eu não abandonei pela metade no meu canal e que vai continuar por muitos outros dias mais. Então eu espero vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, 7 da noite, aqui batendo vários papos. E não esqueçam de comentar aí que tipo de assunto, quem vocês gostariam que eu recebesse aqui. É humilde, mas é de coração, tá? Beijos! Tchau!